Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero dedicar alguns minutos na discussão sobre o seu desejo de morar, de trabalhar ou até mesmo de estudar em um país distante. Os países geralmente procurados pelos brasileiros são Estados Unidos, Canadá, Austrália, Irlanda, Alemanha, etc. Qualquer que seja o país que você pretenda fazer um curso, trabalhar, residir, é importante que você, em primeiro lugar, saiba que, de longe, toda grama é verde. Por quê? Porque muitas vezes você não é um profissional bem-sucedido no seu país. E como você pretende ser bem-sucedido em outro país, onde a língua é diferente, os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes nos seus interesses e objetivos, a concorrência é ferrenha e o individualismo prevalece sobre tudo, e até mesmo nos relacionamentos familiares. Portanto, antes de você desejar fazer uma transição para residir no exterior, eu gostaria que você pensasse sobre determinadas questões. Por que eu falo isso para você? Deixe-me dar dois exemplos. Recentemente eu visitei um diretor de uma grande empresa aqui em São Paulo, que durante vários anos morou no Canadá. Ele estudou direito, ele estudou filosofia, ele foi para o Canadá para fazer um curso sobre sociologia jurídica e aproveitou e fez um outro sobre administração ou gestão de pessoas. Ele se empregou rapidamente, mas de acordo com a confissão que ele me fez, ele disse que durante os 10 anos em que ficou lá fora, apesar de ter sido relativamente bem-sucedido, ele sempre quis voltar para suas raízes, o Ceará. Disse-me ele também que lá fora se sentia como um pássaro sem asa para voar. Ele não fez grandes amizades e o seu pensamento estava sempre em voltar para a sua terra. E ele acrescentou: Gutenberg, eu nunca fui feliz, apesar do meu desejo de trabalhar, de estudar e de residir no exterior. Recentemente, conversando com um outro cliente, ele me dizia que fora para o exterior para fazer um curso de 6 meses e depois decidiu que ficaria por lá. Ele foi inicialmente sem a sua esposa, deixou a sua esposa no Brasil, a sua esposa foi chamada para o país onde ele estava e quando ela chegou lá, ela não quis ficar, ficou apenas 90 dias e voltou para o Brasil. Sabe o que aconteceu? O casamento se acabou, o casamento terminou, e ele ficou lá e ela voltou para o Brasil. Portanto, se você deseja fazer uma transição para o exterior, eis as minhas ponderações. Primeiro, estude sobre a sua vida pessoal, sobre as suas competências. Na verdade, eu chamo de um autoexame, um assessment de suas virtudes, de suas qualidades, que o capacitarão a vencer lá fora. 2. Estude o país onde você quer morar, trabalhar, estudar em profundidade. A sua história, a história política do país, a sua geografia, os seus costumes, a sua religião predominante, a sua arquitetura, a sua geografia, as possibilidades que este país oferece àquelas pessoas. Eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos durante 5 anos e meio. E eu sei o quanto é difícil a adaptação. Você muitas vezes parece que está fora do mainframe.
que você não está na rua principal da cidade. É muito estranho aquilo, e o desejo de voltar sempre lhe acompanha. Portanto, estude o país. Terceiro lugar, converse com pessoas que foram para fora e se tornaram bem-sucedidas. Converse também com aquelas pessoas que não foram bem-sucedidas. Quarto lugar, avalie se você tem verdadeiramente condições, como já disse no primeiro item, de competir de igual para igual no exterior. Lá fora é muito difícil, eu falo por experiência própria. As pessoas são individualistas, são materialistas e não têm este jeitinho brasileiro, não tem o sentimento brasileiro. Muitas vezes nós até pensamos que eles são verdadeiras máquinas, porque eles não expressam um sentimento como nós aqui o fazemos. Por exemplo, eu me lembro que recentemente, quando fui aos Estados Unidos, a minha esposa dizia para que eu não tocasse naquelas crianças que estavam brincando no parque porque os pais não gostavam. Porque vocês, sendo um estrangeiro, eles poderiam pensar que você era um estuprador, o que você queria fazer, queria roubá-las para vendê-las lá fora, etc, etc. Coisas esdrúxulas, pensamentos esdrúxulos. Eu sei que nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, principalmente num mundo confuso, um mundo totalmente inseguro. Mas mesmo assim, vejam você a diferença entre os pais lá fora e o nosso país aqui. Aqui você cumprimenta, você abraça a criança, você beija. Apesar de que isso também, nós estamos seguindo o modismo americano, que é destrutivo. E mais uma coisa eu gostaria de lhe dizer. Se você for para fora do seu país, para qualquer atividade, lembre-se que você é de dar o melhor de si mesmo para poder ser respeitado. Eu me lembro na minha luta fazendo o meu mestrado de teologia nos Estados Unidos, onde eu não tinha o domínio da língua completamente, onde eu tive de estudar durante 3 anos grego e 3 anos hebraico. 3 anos! Eu sei o quanto era difícil fazer aquelas provas, principalmente a de hebraico. A escola, o professor entregava as provas pela manhã, às 7h30 da manhã, a primeira aula do período, e essa prova muitas vezes se arrastava até 7h30 da noite. 7h30 da noite. Você podia sair para almoçar, você podia para fazer o seu lanche, você só não poderia conversar com seu colega sobre aquele exame, porque se você fosse pego, você seria expulso, como de fato aconteceu com um aluno do Paquistão. Ele foi pego colando na prova de grego e ele foi expulso imediatamente da instituição. E lá ele nunca mais voltou. Então, dê o melhor de si. Se você for um varredor de ruas, seja o melhor. Se você for um tratorista, seja o melhor. Se você for um executivo, seja também o melhor. Se você for um professor universitário, seja o melhor. Se você for um estudante, procure ser o melhor. Não tenha vergonha de ser o melhor. Só assim você poderá ter uma vida vitoriosa lá fora. Lembre-se do que eu disse no início deste clipe. Ao longe, toda a grama é verde. Só que quando você chega lá, muitas vezes a grama está totalmente seca. Eu quero agora convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou então nos mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br. Quero lhe sugerir também que você leia os meus livros, Vulnerabilidades de um Executivo, Carta de um Coach Executivo, Empregue o Seu Talento, As Lições de Salomão para o Bem Viver, entre tantos outros.
E gostaria também de frisar que todo dia, impreterivelmente, no final da tarde, eu coloco um post para a sua leitura, para a sua reflexão. Eu gostaria muito que você lesse esses posts, porque eles vão lhe ensinar muitas coisas sobre a vida e sobre a carreira profissional. Eu gostaria também de saber a sua opinião, gostaria de receber a sua crítica, os seus inputs, de tal maneira que eu possa continuar me dedicando à leitura, aos estudos e ao pensamento positivo. Eu quero agradecer a você do fundo do meu coração e eu espero encontrá-lo no próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!